gostou muito é o Arquivistas Tecnologias da Informação. Eu sou Danilo, está proferindo, e Rita de Cássia, que é arquivista da DataPrev, trazendo toda a sua experiência para brindar o curso com essa palestra. No mais, eu desejo uma boa palestra para vocês. Vocês aproveitem. No final, suguem todo o conhecimento que vocês puderem, que vale a pena. Então, obrigado. E a gente não está muito proforme, né? Aí eu vou chamar Danilo, vai de novo primeiro? Danilo? O senhor Danilo vai proferir a palestra, depois Rita sobe, depois a gente faz a dinâmica de perguntas. Professor Danilo, obrigado. Pessoal, boa noite. Como o Sandro só colocou, né? Meu nome é Danilo, muita gente aqui não me conhece, alguns sim, estou vendo alguns ex-alunos ali do P5, alguns aí eu acho que são do P2. A gente ainda não se encontrou ainda, né, nas aulas, mas a gente vai se encontrar lá no P4, P5, P4, P6, a gente deve se encontrar por aí, tá? Então eu sou professor aqui da UEPB, do curso de Arquivologia. Vocês talvez já tenham me visto aí pelos corredores, talvez não, né? Esse semestre eu não estou com nenhum componente aí à noite. Estou aqui desde 2012 e minha formação é em tecnologia, né? Em computação. Então, tanto minha graduação quanto o mestrado é na área da computação, na área da informática. E aí hoje a gente preparou aqui, eu e a Rita, trouxe dentro dessa temática do arquivista, das tecnologias da informação, para fazer um pouco de reflexão, um pouco do que está acontecendo até no mundo mesmo com relação às tecnologias. Para começar, né, eu vou trazer para vocês a discussão sobre o próprio termo de tecnologia da informação. A gente usa bastante, né, o termo de tecnologia da informação, e eu lembrava na ocasião de manhã de que hoje o termo mais adequado que a gente utiliza é tecnologia da informação e comunicação, né, TIC. É o termo considerado mais atual. Em virtude de quê? Né? Em virtude principalmente das tecnologias relacionadas à comunicação. Por exemplo, internet. Né? Nos últimos anos, aí, nas últimas 2 décadas, as tecnologias relacionadas à internet ganharam bastante relevância. Né? E hoje, quando a gente pensa no mundo tecnológico, a gente não consegue pensar no mundo sem internet, sem essas facilidades de comunicação. Eu brinco até, né? Eu já devo ter brincado isso nas turmas, né? Para que serve hoje em dia um computador sem internet, né? Sem conexão à internet? Mas antigamente a gente comprava um computador, né? E ele não se conectava à internet. Né? O primeiro computador lá na década de 90, né? Meu pai me deu, né? Era uma criança. Ele era, né, um computador que não se conectava à internet. Na verdade, quando ele comprou, nem existia provedor de internet na cidade onde a gente morava. Então, não existia a possibilidade de conexão. Bom, então tecnologia de informação e comunicação é o termo mais adequado hoje em dia, que ele significa, de maneira simples, né, a junção de hardware e software. Né? Então, é a junção de hardware daquilo que a gente diz que é concreto, que é físico, que eu vejo, que eu enxergo, que eu pego, e software, que é aquilo que a gente utiliza. Né? A gente não toca no software, a gente vê o software, mas a gente não pega nele, mas a gente utiliza o software. Né? E boa parte, tá, pessoal, das grandes revoluções, vamos dizer assim, de tecnologia que está no nosso dia a dia, são software. Se a gente pegar aí os aplicativos que modificaram o nosso dia a dia nos últimos anos, são software, são soluções de software. Né? O Uber, né, a gente pode falar aqui rapidamente, nada mais é do que uma solução de software. Né? É uma das maiores empresas, se não for a maior empresa na área de transporte, né? Mas ela não tem um carro sequer. Né? Quer dizer, tem alguns lá que ela está fazendo teste com relação ao autônomo, né? O carro autônomo. Mas ela não é dona de frota de carros. O negócio dele, o grande produto dele é software. Software para fazer as pessoas se locomoverem. Bom, e é importante a gente lembrar que as tecnologias, elas são um meio, tá, pessoal? Elas não são atividade fim, né? A tecnologia não existe pela tecnologia. Né? Eu vou desenvolver uma tecnologia, né, pela tecnologia. A tecnologia é desenvolvida para auxiliar alguma área, né? Seja para auxiliar um médico, seja um advogado, um juiz,
ela é atividade meio, seja para auxiliar na eficiência de processos administrativos. Então a tecnologia ela é sempre um meio para chegar, automatizar um processo, tornar um processo mais eficiente. As tecnologias elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e a gente costuma dizer na computação, né, a gente chama isso da computação ubíqua ou computação pervasiva, que ela está tão integrada no nosso dia a dia, a gente nem percebe às vezes que está utilizando componentes tecnológicos, e a gente diz também que ela está onipresente, ela está em todos os lugares. Tá? Se a gente fizer, né, um comparativo de como a tecnologia está presente na nossa vida hoje, com 5 anos atrás, a gente vai ver grandes mudanças, grandes saltos do ponto de vista do uso de tecnologia. A gente usa muito mais tecnologia hoje do que há 5 anos atrás. Se eu pedir para vocês fazerem uma reflexão sobre o que vocês já usaram de tecnologia hoje, até esse momento, vocês passariam por uma série de exemplos de uso de tecnologia. Eu falava de manhã do que eu tinha feito até às 9 da manhã, quando cheguei aqui, que é coisa que eu tinha usado de tecnologia, e aí de maneira semelhante eu vou dizer, do momento que eu estava em casa à tarde, até o momento que eu vim para cá, que tecnologias eu utilizei, Então, eu estava em casa, e aí eu tinha programado um alarme de quando fosse, sei lá, 5h30, eu tinha que começar a arrumar as coisas em casa do meu menino, para poder, 6h30 eu sair de casa para chegar aqui às 7. Então, o alarme que eu coloquei foi no meu smartphone. No meu smartphone já tinha um alerta do Google informando sobre o tráfego, como é que estava. Ele mostrava lá para mim 16 minutos, eu vindo pela BR-230. Então, eu tenho informação, está sendo compartilhada por outros usuários em tempo real de como está o trânsito. E aí eu sabia que se eu viesse pela BR, eu ia demorar, inclusive ele mostrava lá para mim 16 minutos vindo pela BR, 20 minutos se eu viesse para o Jaguaribe. E aí eu sempre gosto de olhar isso, porque às vezes, se você pega o caso da BR, às vezes o trânsito está tão ruim que você vai demorar 30, 40 minutos, porque está travado. Então, usei essa tecnologia, quando entrei no carro, sincronizei o meu celular com o painel multimídia do carro, e aí sincronizei lá e comecei a tocar a música lá, o Deezer. Tá? Então, uma série de tecnologias a gente já usa hoje de maneira automática, vamos dizer assim, que a gente às vezes nem percebe. Sem falar, por exemplo, de que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu parei o carro foi olhar no WhatsApp se tinha alguma mensagem importante, alguém tinha mandado alguma coisa. Tá? Então, a gente está cada vez mais usando essas tecnologias no nosso dia a dia. A tendência é que cada vez mais a gente use, Eu falo muito nas turmas lá em seleção, digo, olha, há alguns anos, a gente não tinha, era difícil a gente encontrar quem tinha em casa, por exemplo, uma Smart TV. Hoje, é bastante comum a gente encontrar. É difícil a gente encontrar, às vezes, quem não tem uma Smart TV. E, às vezes, quem não tem, tem dispositivos que fazem simular que aquela TV que não é Smart se torna Smart. Tá? Então, as tecnologias estão bem presentes no nosso dia a dia. E estão presentes em todas as áreas do conhecimento. Está presente no entretenimento, a gente tem um exemplo no óculos de realidade virtual que pode ser utilizado para jogos, para entretenimento, mas pode ser utilizado também na área da educação. Já vi comercial de cursos de inglês em que se utiliza óculos de realidade virtual como um recurso pedagógico. Tá? Na área da medicina, onde a gente tem cada vez mais equipamentos de hardware, software mais sofisticados do ponto de vista de tecnologia. Na área do direito, onde a gente já tem hoje bastante software auxiliando juízes, advogados e a área do direito como um todo, seja na elaboração de petições, na consulta de jurisprudências e por aí vai. E também nos carros. Tem um exemplo ali de um painel meio futurístico ali dentro do carro, futurístico realmente, mas a gente tem cada vez mais tecnologias sendo colocadas dentro dos carros. Uma coisa que deve acontecer aqui dentro de alguns anos é o carro autônomo. Há previsões de que isso vai demorar 5 anos para estar popular e tal no Brasil. A gente vem carros autônomos, há previsões de 10 anos. Isso depende muito mais de legislação do que da tecnologia propriamente dita.
A tecnologia está pronta, ela está sendo aprimorada. Alguns países já estão testando isso, né? Inclusive não só para carro autônomo, para carro de passeio, mas também para ônibus, para caminhões, por aí vai. E aí, tá, pessoal, assim, isso parece uma coisa, né, muito distante, mas não é não, né? De repente acontece e a gente está inserido dentro desse meio, né? Quem imaginava, talvez há 5, 6 anos atrás, que a gente teria um serviço, por exemplo, semelhante ao Uber hoje, né? E aí enfrentou, né? O Uber, quando chegou, enfrentou uma série de resistências, de entraves do ponto de vista legal, né? Mas está aí, né? Está aí, rodando, né, nas cidades, o serviço, né, dessa empresa. Bom, e as tecnologias também, né, estão presentes em demais áreas, mas estão presentes na arquivologia. E aí na arquivologia, a gente acaba ainda indo para um cenário um pouco de sistemas que auxiliam na arquivologia. Tá? No próximo slide aqui eu vou comentar com vocês algumas siglas, alguns termos que estão aqui, que também tem relação com as tecnologias que estão acontecendo. Então hoje a gente já fala bastante na arquivologia da questão dos documentos digitais. Então o documento digital, né, é uma realidade. Temos diversos exemplos de empresas que não produzem mais documento em papel, somente documento digital. Tá? A gente pode falar das soluções do GED, não são as melhores soluções do ponto de vista arquivístico, né, mas já estão aí sendo bastante utilizadas pelas instituições públicas, pelas privadas, pelas empresas. Mas nós temos os SIGADs, né, o Sistema de Gestão Arquivística de Documentos, que estão sendo aprimorados ainda, a gente ainda não tem, né, a gente sempre discute sobre isso e a gente não tem ainda um sistema que a gente diga, esse é um SIGAD completo, que atende a todos os requisitos lá do EARC. Difícil, né, ter aquele atendimento àqueles requisitos, mas a gente vê avanços acontecendo com relação a isso. Há uma discussão também, né, com relação às tecnologias e arquivologia, com relação aos bancos de dados, né, e aí a gente discute sempre a questão de, olha, agora a gente não tem mais o documento, né? As pessoas estão deixando de produzir o documento, as instituições estão deixando de produzir o documento e deixando só uma informação em banco de dados. Né? E aí, do ponto de vista arquivístico, quais são os riscos que a gente está correndo com isso? Será que é dessa maneira que a gente deveria deixar? A gente sempre pega como exemplo a própria instituição, a própria UEPB, quando a gente, por exemplo, finaliza um semestre letivo. Finalizou um semestre, todas as notas de vocês estão dentro lá do histórico de vocês, né? As notas estão lá computadas, os diários de classe, e a gente não está, né? No momento a UEPB não está produzindo necessariamente um documento diário de classe, né? Que seja assinado, né? Que seja um documento que registre, né? Essa atividade que foi executada pela instituição. E aí isso acaba ficando apenas no banco de dados, o que traz uma série de riscos do ponto de vista arquivístico. Então essas discussões precisam avançar nas instituições também. A gente pode falar na questão da preservação digital. Então, se eu falo tanto, né, de documentos digitais, de que os documentos já estão nascendo digital, né, o documento nato digital, e a preservação desses documentos? E a preservação desses documentos que nascem digital? Como é que eu vou preservar? Como é que eu vou garantir que daqui a 10, 20, 50, 100 anos, esses documentos, eles ainda sejam acessíveis? Né? Eu perguntei pela manhã se tinha alguém que ainda tinha um computador com disquete. Aqui, alguém ainda tem um computador em casa, ou de algum princípio que tem disquete? Leitura de disquete? Não, né? Pois é. E assim, disquete parece ser uma coisa antiga, né? Do ponto de vista tecnológico né? Mas há 19 anos atrás eu estava usando disquete. Há 19 anos atrás eu estava entrando na universidade, eu era fera, e eu estava usando disquete. Toda semana eu comprava lá um disquete na copiadora, porque tinha uma atividade que o professor passava e tinha que ser entregue a ele em disquete. Não era via e-mail, era via disquete. E aí, e se eu tivesse hoje um arquivo importante dessa época e eu precisasse hoje recuperar esse arquivo, ler esse arquivo? Essa tecnologia se tornou obsoleta, né? Primeira dificuldade em comprar um leitor de disquete, e a segunda dificuldade com certeza seria esse disquete, se ele ainda estaria funcionando, se ele já não teria desmagnetizado. As informações no disquete são armazenadas de maneira magnética.
possivelmente a TV desmagnetizada. Então, a tecnologia se torna obsoleta rapidamente. Né? A obsolescência ela acontece de maneira muito rápida e aí a preservação digital precisa estar preocupada com isso, observando quais são os meios em que estão sendo armazenadas as informações, os documentos, para que a gente seja, no caso, faça o tratamento adequado. Né? Nesse caso do disquete, o tratamento adequado seria uma migração de suporte, por exemplo. Tá? Então, aconteceu, do ponto de vista aí pessoal, aconteceu com muitos de vocês. Né? Aquela gravação que talvez vocês tenham, os pais de vocês tenham, em VHS, né? Chegou um momento que videocassete era relíquia, que as pessoas começaram a converter o VHS para DVD, né? E aí converter isso para DVD. Daqui a pouco ninguém mais tem aparelho de DVD em casa. Hoje em dia já são poucas pessoas que têm. Né? Alguns até têm, mas utiliza-se cada vez menos. Né? Então, a tecnologia se torna obsoleta rapidamente. Tá? Uma outra questão aqui que eu queria falar é a questão da arquitetura da informação. Essa é um aspecto também da tecnologia e da arquivologia. A gente tem um componente curricular na nova matriz de arquitetura da informação e ela trata basicamente de como a tecnologia, principalmente com as tecnologias ligadas à web, a gente tem agora novos espaços de informação onde a informação pode ser disponibilizada. E aí disponibilizar essas informações nesses novos espaços digitais de informação exige alguns cuidados, exige alguns conhecimentos. E aí a arquitetura da informação é uma área interdisciplinar, quem está tentando ajudar, inclusive os arquivologistas, os arquivistas, a área de arquivologia, a entender onde a gente deve, como a gente deve publicar informações e documentos nesses espaços digitais. Falando um pouquinho da matriz, a gente, na matriz antiga, acho que aqui também não tem ninguém da turma aqui que seja da matriz antiga, mas a gente tem na matriz antiga. Na matriz antiga, a gente só tinha dois componentes, mais focados em tecnologia, era TI 1 e TI 2, tecnologia de informação 1 e 2, tem documentos digitais que fazia essa interdisciplinaridade entre as tecnologias e a arquivologia. Na matriz nova, a gente tem aí 5 componentes, além de documentos digitais, que tentam fazer isso. E assim, essa mudança por quê? Essa mudança em virtude, claro, da presença cada vez maior, da importância cada vez maior das tecnologias de informação para a arquivologia, certo? E também é decorrente até mesmo da maturidade, vamos dizer assim, tecnológica dos alunos que chegam para estudar aqui. Porque a ementa desses componentes aqui era bem básico. Era hardware, software, editor de texto, planilha eletrônica. Porque talvez quando essa matriz foi pensada, a maturidade dos alunos que iam entrar na graduação e que a maturidade deles com tecnologia fosse menor. Hoje, vocês têm uma maturidade tecnológica muito maior, porque a tecnologia está muito mais fácil de acesso, está muito mais difundida, todo mundo tem um smartphone, todo mundo já utilizou um computador. Na minha época, eu tive colegas de classe que entraram no curso de computação, lá em 2000, e nunca tinham mexido no computador, nunca tinham manipulado o computador. Então, a maturidade hoje é bem diferente e aí isso permite que a gente consiga, por exemplo, focar em outras tecnologias. Tá? Muita coisa está acontecendo com relação às tecnologias da informação. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns termos como a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, ou mesmo transformação digital. E o que se tem dito na área da tecnologia é que grandes avanços estão acontecendo e que vão continuar acontecendo. Esses grandes avanços na tecnologia, inclusive, têm impacto no nosso dia a dia. Pode ter impacto, por exemplo, na questão dos empregos. Tá? Pode ter impacto em mais diversas áreas. Hoje se fala muito da disrupção tecnológica. Não sei se alguém já ouviu falar esse termo disrupção, ou tecnologia disruptiva. São as tecnologias ou os negócios que surgem com o objetivo de quebra todo o conceito, vamos dizer assim, tradicional que se tem naquela área. Tá? Vou passar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha.
Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho a respeito do que o vídeo mostra. Revolução Industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes, o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem. A tendência continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para o paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando em um aparelho chamado Tricoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de 18 mil para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. Pessoal, apesar de o vídeo parecer, né, que o futuro vai chegar, né, que essas coisas estão acontecendo,
ou vão acontecer, muita coisa já está acontecendo, às vezes a gente nem percebe, né? Eu quero lembrar só de alguns exemplos aqui para ser breve, com relação aos atendimentos eletrônicos, né, via chat ou via telefone, que hoje a gente já é atendido por máquinas, né, por robôs, software, na verdade, que está atendendo a gente, e que só numa necessidade específica alguém realmente tem um atendimento humano. Com relação a essa questão dos carros, né? Os carros autônomos já é uma realidade em alguns países, testes estão sendo feitos. Hoje há uma desconfiança muito grande, né? Será que a gente vai confiar, né, num carro que não tem uma pessoa dirigindo? Mas a tendência é que isso se inverta. O Guido fala de que os carros autônomos vão ser mais seguros, né? Há quem diga até que talvez daqui a 20 anos, 15 anos, seja proibido, que alguns países vão proibir pessoas dirigirem, né? Só vai ser possível ter carros autônomos. Isso parece uma coisa, né, distante, mas queria lembrar vocês que no caso dos trens, dos metrôs, já passou por isso, né? Antigamente os trens e metrôs tinham lá uma espécie de motorista, uma maquinista que estava bem, hoje não tem mais. É autônomo, né? O trem lá, o metrô, ele está sozinho, né? E a pessoa está ali controlando remotamente, não só um trem ali dirigindo, mas está controlando ali remotamente toda aquela frota, né, de trens que estão circulando no metrô, tá? Bom, e aí nesse mundo, né, de tecnologia, de revolução tecnológica que está acontecendo nas mais diversas áreas, né, surgem, por exemplo, algumas siglas aí, algumas iniciativas que eu quero ressaltar aqui para vocês. Se fala muito hoje em dia das fintechs, né? As fintechs são empresas de tecnologia da área financeira. Exemplo clássico, Nubank, né? Nubank, para quem já ouviu falar, acredito que é bem popular, muita gente já ouviu falar, mas mudou totalmente, né? Inclusive fez mudança nos bancos tradicionais, né? Fez com que os bancos tradicionais mudassem a sua forma também, de abrir conta, de ter cartão sem anuidade, por aí vai. No caso das food techs, né? iFood é um exemplo, né? Um software, nada mais é do que um software, certo? E é uma solução dentro dessa linha de food tech. PropTech na área de propriedades, posso citar como exemplo o Airbnb, né? O Airbnb está mudando também essa forma como a gente, né, viaja. Antigamente viajar significaria necessariamente, né, ir para um hotel, ir para uma pousada, ou para a casa de um familiar, e agora não, a gente pode, né, se hospedar na casa de alguém desconhecido, ou no quarto da casa de alguém desconhecido, né, via a plataforma Airbnb que está auxiliando a gente nisso. As Lawtechs, que são as empresas startup de tecnologia na área do direito, e aí se fala, né, o vídeo até fala do IBM Watson, em que se diz que aquela tarefa, né, mais mecanizada que, por exemplo, os advogados fazem, sei lá, criar uma petição, isso já pode ser feito por um robô, né, por um software. O software consegue fazer isso de maneira, inclusive, muito mais rápida, sem precisar necessariamente que isso seja feito por uma pessoa. E aí tem outros termos, né, as edtechs na área de educação, as insurtech na área de seguros, de saúde, de tecnologia verde, por aí vai. E aí a provocação que eu quero deixar para vocês, né, será que a gente poderia pensar, né, nas archive-tech, né? Será que a gente poderia pensar em tecnologias, né, que causassem uma mudança significativa na arquivologia, né? Quando a gente fala hoje em tecnologias para arquivologia, a gente está muito ligado nessa questão dos sistemas, né? Os sistemas que dão apoio, né, à atividade do arquivista, as atividades arquivísticas. Mas eu acho que vale a pena a provocação, é isso que eu quero deixar para vocês. Pensem que a tecnologia ela pode revolucionar, não só essa tecnologia mais tradicional, dentro da caixa, mas também essa tecnologia que pode revolucionar totalmente uma determinada área e promover uma verdadeira, que a gente chama de disrupção. Ok? Obrigado. Passa a palavra agora. Boa noite. Eu sou Rita Sampaio, sou arquivista formada pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e sou especialista em qualidade pela Universidade Federal do Ceará e sou analista de tecnologia da informação da DataPrev. Eu gostaria de começar com essa pergunta, que vocês refletissem um pouquinho sobre essa pergunta, uma pergunta que um profissional da área de TI me fez. O que é melhor? Capacitar, formar, informar, né? Investir em
contrário, ensinar para o arquivista tecnologia. O que vocês acham? É para responder. Hein? O que vocês acham que é melhor? Quem acha que é melhor a primeira opção? Ensinar arquivologia para analista de TI, levanta a mão. E quem acha que é melhor ensinar tecnologia para o arquivista? Está meio empatado. Alguém tem uma terceira opção? Os dois? Cada profissional faz os dois cursos? Trabalham juntos? Foi o que eu respondi. Eu respondi que era importante essa inter-relação, né? A interdisciplinaridade e trabalhar junto. Mas pode ser que no futuro surja um curso que una as duas áreas, né? Nada impede. Mas, por enquanto, eu penso nisso. Eu acredito que a gente precisa trabalhar junto. E para o arquivista conversar com o analista de TI, ele precisa saber de algumas coisas, né? A gente precisa ter ali uma linguagem comum. Então, é nesse sentido que eu acredito. Eu fiz uma matriz SWOT, né? SWOT, essa sopa de letrinhas, são palavras em inglês que significam o que em português a gente chama de FOFA, né? As forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Fiz isso em cima do profissional de arquivo, em cima da arquivologia, em cima da nossa área. Então, o que a gente tem de força? A gente tem de força a lei que regulamenta a nossa profissão. Isso é uma força, é o que dá direito da gente ter vaga em concurso público, né? É o que dá para a gente brigar, né, nas empresas que estão contratando profissionais de outras áreas para fazer o nosso trabalho. Então, é uma força a gente ter a lei, a regulamentação da profissão. Outras profissões não têm. A analista de TI, por exemplo, não tem regulamentação da profissão. Jornalista também não tem mais, né? Teve e perdeu. Então, a gente tem essa força, a regulamentação da profissão. E essa força dá essa oportunidade, concurso público ou emprego na área privada, né? A gente tem as oportunidades graças a essa força. Outra força é a questão do nosso conhecimento em relação à produção documental. O arquivista aprende a fazer o levantamento da produção documental, que nada mais é do que o mapeamento de processo. A gente, quando estuda, quando faz um diagnóstico, identifica a produção documental, o documento arquivístico é registro de atividade. Então, a gente aprende também a mesma ferramenta que é usado pelo pessoal de modelagem de processo. Então, é um conhecimento que a gente tem, que a gente pode também atuar nessa área. A classificação e avaliação. Então, são modelos, né, de classificação e de tabela de temporalidade que a gente tem que criar para cada uma do seu caso, e a gente vai padronizar dentro daquela instituição. Então, a área de padronização é uma área que outros profissionais também trabalham, outros profissionais também atuam. Então, tem vaga para a gente também nesse contexto de padronização. E a padronização é uma das exigências, um dos requisitos das normas ISO. Então, quando a gente busca essa padronização na nossa legislação, a legislação arquivística brasileira é uma força, infelizmente não é muito cumprida, né? Mas a gente tem pelo menos leis para a gente poder brigar, para pedir, para mostrar para o gestor, mostrar para quem está tomando a decisão qual é o caminho certo. Então, a gente tem essa força da legislação arquivística e isso pode nos levar também para sermos auditores na área de ISO, empresas de certificação. A gente tem como atuar também nessa área. A área de acesso à informação, então a lei de acesso à informação e todo o conhecimento que a gente vai adquirir ao longo do curso sobre acesso, direito de acesso, direito à privacidade, direito à intimidade e à honra, também nos lança nessa área de transparência, né? Nos dias atuais, a transparência pública. Essa área de transparência também faz a gente conversar com os profissionais dos auditores, das auditorias, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, abre uma possibilidade, um leque de possibilidades para a gente. E a questão da transparência, ali entre parênteses o ESIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, meio eletrônico,
que faz com que a gente também alimente a nossa área por esse modo, porque tem prazo. A Lei do Acesso à Informação, determina que em até 20 dias tem que ser dada a resposta ao cidadão. E se não, vai ter que ter uma justificativa para ampliar esse prazo por mais 10 dias. Então, como dar informação num prazo desse, se os arquivos não estiverem organizados? Outra questão, usos e usuários. Então, também a gente aprende no nosso curso, né, a conhecer o perfil do usuário, saber o uso dos arquivos, e isso dá a oportunidade da gente atuar na área de atendimento ao cliente, pensar no cidadão, pensar no usuário interno das empresas que a gente trabalha, no pesquisador externo que pode ter necessidade dos nossos serviços. A preservação e a difusão, que nos leva também para a área de memória e cultura. Então, tem a área de memória. Dentro da área de cultura, a gente tem um canal de comunicação também com esse público, né? E até a gente usa pouco esse canal. A gente não tem não exerce muito esse trabalho de difusão cultural ainda. Está começando timidamente, algumas instituições arquivísticas estão começando a trazer crianças, estão começando a trazer o estudante para conhecer os arquivos, um pouco essa parte de difusão cultural. Disseminação, né? A gente precisa disseminar as informações que estão nos arquivos e precisa disseminar o método de trabalho do arquivo, porque o arquivista, ele não pode trabalhar só nas 4 paredes do arquivo, porque o documento está sendo produzido em todos os lugares. Então a gente precisa em algum momento treinar. Então a gente aprende o método e a gente vai precisar ensinar como fazer. Então, quem tem essa habilidade de falar em público, tem a didática, vai poder desenvolver melhor isso, porque em algum momento você vai ter que ensinar alguém a classificar documento, vai ter que ensinar alguém a selecionar documento. Então, a área de treinamento, a área de ensino à distância, tutoria, instrutoria, também é uma oportunidade para o arquivista. As resoluções do CONARC também são uma força para a gente, né? O Conselho Nacional de Arquivos, se a lei diz o que tem que ser feito, o Conselho Nacional de Arquivos diz como fazer. Então também é uma força, serve de instrumento que a gente pode usá-los considerando, sempre que vai escrever um documento, considerando a resolução número tal do CONARC, considerando a lei número tal. Então são instruções que vão nos ajudar na parte até de requisitos de sistemas. E aí é que a gente conversa com o pessoal de tecnologia. O profissional de tecnologia, ele aprende a trabalhar com requisitos. Então a gente, através da nossa legislação, através das normas, através dos nossos padrões, a gente define quais são os requisitos para aquele sistema que vai ser desenvolvido. Então ele precisa atender aos requisitos definidos pela arquivologia para ser um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Mas nem tudo são forças e oportunidades, temos também as fraquezas e as ameaças. É importante a gente ter esse autoconhecimento, é importante a gente aqui dentro estar olhando para isso, para que a gente tenha tempo, principalmente os que estão chegando agora, né, tenha tempo ainda de aprimorar, olhar o que falta para melhorar. Então, de fraqueza, a gente tem de cara ali a falta de um conselho, né? Então, a gente não tem já pronto o mercado de trabalho garantido. Então, a gente tem a lei que regulamenta a profissão, mas a gente não tem um conselho para lutar pelo cumprimento da lei. Então, o Conselho de Arquivologia é um sonho, mas também é uma luta. A gente precisa estar junto como comunidade arquivística para lutar por esse conselho. Existe hoje um movimento pró-conselho, é a terceira onda para que esse conselho aconteça. Então, no passado, outros profissionais já falecidos, já aposentados, lutaram pela criação do conselho, não conseguiu porque não tínhamos número suficiente. Depois, em outro momento, já no governo Fernando Henrique, teve um outro movimento e também não aconteceu o nosso conselho. Estamos num terceiro movimento, que é através... A gente já começou a escrever, né, já tem um projeto de lei escrito para a criação do conselho, mas a gente precisa mobilizar, a gente precisa também
ter visibilidade, a gente precisa ter quantidade. Eu fiz uma pesquisa com os números de arquivistas egressos das faculdades, eu atualizo essa pesquisa, mas essa pesquisa não bate com os números que a gente tem de registro no mercado de trabalho. Então, muitos arquivistas se formam, são graduados, mas não se registram no Ministério do Trabalho. É importante a gente ter esse registro, porque é um número que eles vão olhar, é um indicador que eles vão olhar. Então, a gente precisa atuar também nessa área. Essa fraqueza, né, a falta de conselho, faz acontecer coisas, as ameaças como essa que aconteceu com o decreto 9.262 de 2018, que extingue os cargos de arquivista e técnico de arquivo no serviço público. Então, a gente precisa ter um conselho forte para lutar pelas nossas causas. Outra fraqueza, apontar como fraqueza, a massa documental acumulada. Então, as empresas, os órgãos públicos que têm muito papel ainda, né, e acha que isso é um problema. E não vê, às vezes, o arquivista como solução para esse problema. Acha que pode resolver isso fazendo uma guarda terceirizada e, às vezes, paga aluguel caro para guardar documentos que poderiam ter sido descartados se passasse pelo trabalho de gestão documental, ou ainda faz uma digitalização selvagem, digitalizando tudo, muita gente chega e fala, vou resolver esse problema, não preciso de arquivista. Eu digitalizo tudo e acabo com o problema. Vai digitalizar, muitas vezes, lixo, né? Documentos que poderiam ter sido descartados, vai ter o custo da digitalização sem a garantia de recuperação da informação. Outra fraqueza que tem a ver com isso também é a questão do espaço físico escasso. Espaço físico numa área nobre, um aluguel caro, que vai impactar em relação a isso, de você ter um espaço que você cheio de documentos que poderiam ter sido descartados e não foram, e aquilo vira um problema para a instituição. E aí tem ameaças como o projeto de lei queima de arquivos, é o projeto de lei 7920, que se for assinado e aprovado, ele vai ter um impacto grande na nossa área, que eles dizem o quê? Que pode digitalizar e eliminar o original. Então, é um risco para a sociedade, a gente pode perder os documentos que ainda não foram nem selecionados, documentos que podem ser de guarda permanente, antes de chegar na idade permanente, já seriam destruídos se forem digitalizados. A posição do arquivo, do órgão de arquivo, dentro da estrutura organizacional das empresas. Isso também é uma fraqueza. Normalmente o arquivo está fisicamente no subsolo, e também na estrutura, no organograma, ele está muito embaixo, às vezes nem aparece no organograma, tá? Junto com outras áreas que não é desmerecendo, mas áreas como limpeza, transporte, áreas que não são áreas estratégicas para a empresa. O arquivo precisa estar numa posição hierárquica junto à tomada de decisão, junto aos gestores. A falta de indicadores, então também não é comum nos arquivos apresentar indicadores, escrever relatório de gestão, e isso não dá visibilidade. Então, por falta de indicadores, pode acontecer, de repente, cortes. O primeiro lugar que vai cortar é exatamente naquela área que parece que não está produzindo, uma área que ela só aparece, infelizmente, quando dá problema, quando não acha um documento, quando acontece um sinistro, aí que aquela área vai aparecer, ela não aparece de maneira positiva, porque também falta marketing. É uma outra fraqueza nossa, a gente não divulga o nosso trabalho, nem o endomarketing dentro da própria instituição e nem fora, para a sociedade. Aposto que vocês, quando escolheram a arquivologia, conheciam alguém da própria família que não sabia o que era, não é verdade? Então, a gente não tem essa visibilidade. E por falta de indicadores, por falta de marketing, a gente fica mesmo invisível. Então, é uma área pouco conhecida, isso não é bom. Outra falta de participação na tomada de decisões importantes, como a escolha para a aquisição ou desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos ou de um repositório arquivístico digital confiável. Então, normalmente, os arquivistas não participam dessa decisão. E aí a decisão é tomada por questões políticas, por questões financeiras, nem sempre por questões técnicas. Então, isso também é uma fraqueza nossa, que dá essa ameaça, né? Que às vezes a opção é tomada por um sistema que não atende aos requisitos arquivísticos. GED, o Gerenciamento Eletrônico de Documentos,
que não atende aos requisitos do próprio Conselho Nacional de Arquivos, que define para ser um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Não tem os metadados que vão atender a recuperação da informação. E aí eu fiz uma linha do tempo em relação à DataPrev, contemplando esses exemplos da FOFA, né, da matriz FOFA. Então, a DataPrev é uma empresa pública de tecnologia da informação, e o arquivo dentro dessa empresa, ele surge em 1976, no início da empresa, no Rio de Janeiro, numa gerência auxiliar de comunicação e arquivo. Depois, em 77, logo em 77, já cria uma comissão, que hoje as resoluções do CONARC, a literatura, chama de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, mas na DataPrev, anterior até a próprias normas do CONARC, já chamava de Comissão de Análise e Avaliação de Documentos. Essa comissão é criada em 77, e em 81 ela já gera a primeira tabela de temporalidade de documentos. Nesse mesmo ano, de 81, é criado o Centro Técnico de Microfilmagem, e nesse centro tem um arquivista. Então, a empresa, no arquivo, ainda não tem arquivista, mas no Centro Técnico de Microfilmagem tem um arquivista. Em 82, o órgão muda de nome e vira uma gerência de documentação, reunindo arquivo, protocolo e microfilmagem. Então, o Centro Técnico de Microfilmagem era separado, passa a fazer parte da mesma gerência que o arquivo. Em 85, esse grupo formado, né, trabalhando nessa gerência, gerenciada por uma bibliotecária, cria então um vocabulário controlado. Então pega a formação da bibliotecária, junto com estagiários de arquivologia, e cria um vocabulário controlado que vai permitir a indexação dos documentos da empresa. Em 96, a gerência de arquivo muda para coordenação de documentação. Em 87, contrata, essa área começa a ter um arquivista formado, mas sem o cargo de arquivista. Então, é uma pessoa de cargo de nível médio que se formou em arquivologia e continua trabalhando no arquivo, mas sem o cargo de arquivista. Em 87, a área de arquivo, então, vira uma gerência de serviço de arquivo dentro de uma divisão de arquivo e protocolo. Em 88, é contratado o primeiro arquivista com o cargo de arquivologista júnior. Então, o arquivo passa a ter um arquivista. Essa arquivista fui eu, entrei na empresa em 88. Tinha sido estagiária em 84 e volto como contratada em 88. E em 91, então, a gente tem o serviço de transporte e documentação. O arquivo passa a ficar junto com o transporte. Em 92, são implantados os arquivos intermediários em todos os estados, que a DataPrev ela existe em todas as capitais brasileiras, e passa a ter, então, arquivo intermediário em cada estado. Em 95, a atividade de divulgação de atos normativos passa a ser uma atividade do arquivo. Em 96, a aquisição de sistema GEDOC para indexação. Então, é um GED, um sistema eletrônico de documentos, usado para auxiliar as tarefas de indexação do arquivo, indexação de documentos no arquivo. Em 98, esse mesmo sistema é implantado também no Rio Grande do Sul. A ideia era implantar em todos os outros estados, mas essa empresa fechou e o sistema foi descontinuado. Era uma empresa privada, né? Não era um sistema desenvolvido internamente. Em 2000, o arquivo, então, vira uma supervisão da Divisão de Serviços Gerais. E em 2002, é divulgada, então, internamente a primeira norma de gestão de documentos. Em 2006, o arquivo vira um serviço de arquivo central ligado à comunicação social da empresa. Sobe na estrutura, fica próximo da presidência, junto com a área de comunicação. Depois, esse serviço de arquivo central passa a ser ligado à coordenação geral de planejamento e organização, também ligado à presidência da empresa. Em 2008, começa então a autuação de processo usando o sistema
informatizado de protocolo da Previdência Social. O sistema ele não digitalizava o documento, o processo não nascia digital, mas ele já tramitava por um sistema que acompanhava esse trâmite, né? O trâmite era acompanhado via sistema, mas o processo era formado em papel e tramitava em papel. Em 2010, sai a nova versão da norma de gestão de documentos, alinhada com o Conselho Nacional de Arquivos, porque a nossa primeira norma, quando foi criada em 2002, ainda o CONARC ainda não tinha publicado a resolução, que ele só é publicado em 2004, que é a resolução que vai definir um padrão de código de classificação e tabela de temporalidade para a área meio. Então, a DataPrev define a sua tabela antes, bem antes, né? E aí passa só a se adequar às normas do CONARC em 2010 por exigência do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão Arquivística, que é uma ferramenta do Arquivo Nacional para que os órgãos públicos, as empresas e órgãos públicos de nível federal tenham que atender às resoluções do CONARC. Então, em 2010, a gente se adequa ao CONARC. Em 2013, o arquivo é terceirizado, aquela questão que eu falei do espaço físico nobre, em Botafogo, onde o arquivo ocupava um espaço caro, então passou a ser terceirizado por uma empresa que coloca num lugar mais distante, e aquela área então vai ser usada para estações de trabalho e dos novos analistas de TI que foram contratados. Em 2015, é feita uma capacitação por ensino à distância e a implantação do SIGAD, aí esse sim desenvolvido internamente, chamado EDOC, Sistema de Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, desenvolvido pela própria DataPrev. Em 2018, começam então as discussões dos arquivistas e os analistas de TI para a definição de requisitos para o repositório arquivístico digital confiável. Esse caminho pela tecnologia, né, a gente comentou hoje de manhã dois autores, né, a Marilena Leite Paz, que no livro dela ela tem um capítulo para tecnologias a serviço do arquivo, e o José Maria Jardim escreveu um artigo na década de 90 sobre as novas tecnologias, né. Hoje não são mais novas, né, mas as tecnologias que estavam a serviço do arquivo era a microfilmagem inicialmente, e a microfilmagem, então, a DataPrev na década de 80 compra esse leitor de microfilme para conseguir acessar os documentos que foram microfilmados. Como eu falei, que teve um centro de microfilmagem, a DataPrev microfilmava internamente. Naquela época era comum empresas contratarem birô de serviço de microfilmagem, mas a DataPrev tinha o seu próprio serviço de microfilmagem, e esse leitor era para acessar os microfilmes. Em 91, a gente passa a adquirir uma leitora copiadora de microfilme, que além de ler, ela imprime também. Então, imprime num rolo, um papel caro, e esse papel, essa leitora permitia essa impressão no rolo, que depois tinha que ser cortado. Não era muito prático, mas era o que tinha na época. Aí, em 93, a gente consegue um outro leitor, que já imprime em papel A4. Então já tem essa vantagem, esse diferencial. E em 2013 a gente adquiriu um leitor Scan, que ele faz o trabalho de digitalizar os microfilmes, e os microfilmes não precisam mais ser impressos, pode ser divulgado por e-mail, pode ser compartilhado na nossa intranet. E aí, em 86, que a gente começou a indexação com aquele vocabulário controlado, a gente usava fichas. E depois passou a usar aquele sistema que eu falei que foi descontinuado, e o sistema então substitui as fichas, é a tecnologia a serviço dos arquivos. Então era para as atividades do arquivista que a gente usava a tecnologia. Aí em 2015, quando a gente desenvolve o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, que na DataPrev se chama EDOC, passa então a não ser mais a tecnologia a serviço dos arquivos. A tecnologia está a serviço de cada área. Então, cada documento já vai ser produzido digitalmente. Então, lá na ponta, quem está trabalhando com o processo de aquisição vai gerar o documento no EDOC. Quem está trabalhando na área meio e na área fim, então, os sistemas desenvolvidos pela DataPrev tem uma série de documentos, projeto, documento de visão, que já vão ser gerados no sistema.
E para guardar e preservar esses documentos que estão nascendo digital, os natos digitais ou documentos digitalizados, a empresa desenvolve então essa plataforma EvoBR, que é o nome do nosso repositório arquivístico digital confiável. Esse nome Evo é inspirado no termo latino aevos, que denota duração sem fim, eternidade, perpetuidade. E essa plataforma foi toda baseada nos requisitos da lei do microfilme, da lei de arquivos, das resoluções do CONARC e do decreto de segurança da informação. A abordagem dessa plataforma, né, ela trabalha com gerenciamento integrado de acervo eletrônico em papel, então o nato digital e o documento digitalizado, a independência tecnológica e segurança e a modularidade de solução. Então, ela pode ser adquirida em módulos, né? Pode ser começando pela transformação digital, então aquela empresa ou aquele órgão público que ainda tem papel, ela pode passar, os seus processos podem passar a ser digitais. Tem a parte da integração de sistemas, então já tem um sistema que é usado para compras, já tem um sistema que é usado para alguma atividade de engenharia, então pode integrar esse sistema que já é usado, que já está produzindo documentos, com o repositório arquivístico digital confiável. Pode usar também o SIGAD, que é o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, pode usar só o repositório, pode ter serviços adicionais como consultoria, treinamento. E a tecnologia Pickle, que é um filme, que essa plataforma foi desenvolvida em parceria público-privada, a partir da Lei 13.303, que permite essa parceria. Então, a DataPrev, que é uma empresa pública federal, junto com uma empresa privada, que tem esse filme, que é um filme que não é mais um microfilme, mas é um filme que tanto preserva a informação na forma que ela foi gerada, na forma textual, como também na forma de bits e bytes. Então, os dados são contidos no filme e também os códigos-fontes dos sistemas que geraram aqueles documentos digitais. Então, como o Danilo falou sobre a obsolescência tecnológica de hardware, tem também a obsolescência tecnológica de software, documentos que foram produzidos em alguns softwares que não existem mais hoje. Eu comecei a usar computador com um sistema de editor de texto chamado Carta Certa. E aí a gente entrega a idade, quem não conhece Carta Certa é muito novinho, né? Então, existia esse... Danilo não conhece Carta Certa. Então, já quem é da geração do Word, né? Só conhece o Word. Mas antes do Word tinha um sistema chamado Carta Certa. Tinha um sistema de planilha chamado Calc, que fazia cálculos. Tinha um sistema OpenAxis, era OAII, que era o OpenAxis 2, que tinha uns sistemas que não existem mais. Então, se o disquete do Danilo não pode ser acessado porque não tem hardware, se os documentos que foram produzidos em Carta Certa não podem ser acessados porque não tem mais Carta Certa, não tem mais o software para acessar. Então, esse filme ele grava também o código-fonte do sistema que gerou o documento. Então, isso dá essa longevidade, né? Foi testado já para 500 anos, não tem teste superior a isso, embora a guarda permanente é para toda a vida, mas o que tem de teste hoje é por 500 anos. A tecnologia permite também que uma cópia desse filme seja preservado num banco que existe na Noruega, onde está preservado o banco de sementes, outros bancos, né? E toda essa tecnologia é possível. Mas a parte triste dessa história é que, por questões políticas, a DataPrev não está mais disponibilizando esse software, né? Ela foi desenvolvido, está pronto, mas a gente mudou de gestão. No momento não está podendo ser vendido, porque a política atual é que a DataPrev desenvolva sistemas para atender ao cidadão e não para atender a e-mail. Então, num determinado momento, a diretoria da empresa entendeu que era importante, que era viável e foi desenvolvido. A diretoria atual entende que todos os esforços de desenvolvimento dos analistas de sistemas da casa tem que ser voltado para a transformação digital, para sistemas que têm impacto direto no cidadão, como o meu INSS, carteira de trabalho digital,
esses que vocês acabam vendo na mídia, né, e acabam vendo que pode ser usado diretamente no celular. Então, por uma questão política, atualmente isso não está sendo mais investido, né, não está sendo investido no desenvolvimento desse sistema. Mas o que foi importante, o conhecimento que foi adquirido nessa parceria arquivista e analista de TI. Então, hoje os analistas de TI falam o nosso discurso, isso é muito legal, eles chegam falando das portarias, das leis, eles citam isso, é bonito ver quando o analista de TI está falando que arquivista aprende tecnologia, ou a gente trabalha junto, né? Então a solução é esse trabalho junto e muitos frutos podem surgir a partir daí. Obrigada. Pessoal, agora está aberto para perguntas, comentários. Boa noite. Mais uma vez parabenizar tanto o professor Danilo como Rita pela explanação, professora Eliette e Sanderson, né, por ter encabeçado aí, né, esse evento maravilhoso. Cumprimentar as minhas turmas aí, que estão aí. E uma pergunta, Rita, você falou que agora, DataPrev, 2018 para cá, está trabalhando no repositório digital confiável, sistema de gestão de documentos digitais, documento na digital. Essa é uma realidade da DataPrev de forma geral, nacional. Então, aqui onde você está no momento, já está se produzindo documentos digitais, sendo preservados no ambiente digital, no repositório. É uma realidade mesmo? É um projeto de sucesso ou ainda estão fazendo experimentos, testando? Como é que está a realidade da DataPrev hoje? E assim, em nível nacional e aqui, a nossa realidade para isso. Então, o nosso CIGAD, ele foi desenvolvido em módulos, né? Então, primeiro ele foi só para a produção de documentos, atos normativos, documentos que eram assinados só pelo presidente, só pelos diretores, documentos que não tramitavam. Isso aconteceu em 2013. Depois ele passou também para documentos de correspondência, que começava então a ter essa interação entre as áreas. Aí já eram produzidos em atos digitais. E depois ele passou a partir do módulo de processos. Então, os processos, o primeiro processo foi o processo de alienação, depois os processos de compra. E começaram a ter os processos sendo feitos e tramitando e autuados dentro do CIGAD. E aí começou a ter uma massa documental digital produzida nesse sistema. E não pode ficar no sistema, como o Danilo falou, não pode ficar em banco de dados, não pode ficar só no sistema. Então ele precisou ser desenvolvido o módulo arquivo, que é o módulo que vai aplicar, porque desde o início, quando o documento é produzido, ele já é classificado. Se não classificar na hora da produção, não tramita, não sai, não gera, não assina. Então obrigatoriamente necessário classificar. E aí chega um momento, se você classifica, né, você tem a tabela de temporalidade já aplicada e você vai ter que selecionar esses documentos. Esses documentos vão ficar para sempre ou esses documentos vão ser descartados. Então está nesse momento esse módulo arquivo que vai fazer gerar a guia de transferência de documentos para que o que vai ser transferido para o arquivo intermediário ou que vai ser recolhido ao arquivo permanente, e aí sim o que vai ser permanente vai ficar no repositório digital confiável. Só que antes de acontecer isso internamente na DataPrev, a solução ficou pronta para venda. E aí alguns clientes se interessaram, inclusive a Força Aérea Brasileira, em comprar a solução. E nesse momento das conversas, das negociações, do relacionamento para vender o repositório arquivístico digital confiável, ou só o CIGAD, ou os dois juntos, dentro da plataforma EVO, foi que mudou a gestão, e a gestão atual falou, suspende a venda. Então, embora tenham 4 clientes interessados, São Paulo, Força Aérea Brasileira, outros 2 que eu não estou recordando, e a gente teve que suspender, porque a prioridade agora, na mudança de governo, é o impacto direto no cidadão, a transformação digital. Então, esse é o momento atual. Então, a gente tem hoje já desenvolvido o módulo arquivo, mas não foi implantado ainda. E o que precisa dentro de um repositório arquivístico digital confiável, a DataPrev tem. Né? Ela tem sala-cofre, ela tem a nuvem de governo confiável, então ela tem todos os recursos para que isso aconteça, mas ainda não tem documento recolhido ao repositório arquivístico digital confiável.
né, os documentos produzidos ainda estão no CIGADES na fase corrente, né, considerado na fase corrente, embora eu já tenha documento que cumpriu o prazo, já pode sair da fase corrente. E aí, como as decisões são também políticas, né, e por isso a importância do arquivista chegar no nível de conversar com quem decide, o que pode acontecer é a empresa descontinuar. Porque também um dos nossos clientes era o INSS. Quando a gente começou a desenvolver, a gente estava desenvolvendo para o INSS. Os arquivistas do INSS participaram da discussão do levantamento de requisitos. E aí, quando foi para implantou primeiro na DataPrev, quando foi para implantar no INSS, mudou a gestão do INSS, eles decidiram não usar, decidiram usar o SEI. Então, isso acontece em empresas públicas, né, decisões políticas, e a gente está vivendo esse momento atual. Mas a ferramenta está pronta, né? Só agora é decisão política de usar ou não. Eu tenho uma pergunta aqui para Rita. Esqueci de falar na Paraíba, né? Então, assim, como tudo que foi acontecendo no Brasil todo. Então, só o primeiro módulo, que eram as resoluções, só o presidente assina. O presidente fica em Brasília. Então, o primeiro módulo, só as resoluções eram só do presidente. Quando partiu para normas os diretores assinam. Quando partiu para correspondência, Brasil todo usou. Quando partiu para processos, Brasil todo usou. Então, aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte, todos os estados usam. Agora, a transferência pelo sistema ainda não tem ninguém fazendo. Ô Rita, estava lembrando quando você estava mostrando a linha do tempo, e eu lembro que quando eu entrei na DataPrev em 2006, tinha aqui na Paraíba, né, um arquivo intermediário, né, local, assim. E na sua linha do tempo você coloca de quando os estagiários, né, viajaram o país para a implantação dos arquivos intermediários. Em que momento ali houve uma mudança e hoje a gente não tem mais isso, né? Pois é, a gente, em determinado momento, a DataPrev entendeu que era mais barato manter um arquivo intermediário em cada estado do que transferir tudo para o Rio de Janeiro, porque o arquivo central é no Rio de Janeiro. Então, o custo de transferir todos os documentos na unidade intermediária para o Rio de Janeiro, e caso tivesse pesquisa desses documentos voltarem via malote, o risco de perda, a demora, às vezes era uma questão trabalhista, uma causa na justiça que tinha que ser atendida aqui, até esse documento chegar. Então, entendeu que era melhor deixar cada estado com seu arquivo intermediário. E depois, num outro momento, foi decidido que não, que foi quando decidiu terceirizar. Quando decidiu terceirizar a guarda, decidiu que não ia mais ter arquivo intermediário em nenhum estado. Então, em 2013, quando a guarda foi terceirizada, concentrou tudo no Rio de Janeiro e agora só tem nos estados arquivo corrente. Passou da idade corrente, tem que ir para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não mais dentro do prédio da DataPrev, numa empresa de guarda terceirizada. Então foi exatamente assim que aconteceu. É tudo decisão política, também tem estudos em relação a isso. A gente não conseguiu, apesar dos argumentos, ser contra a eliminação, né, dos arquivos intermediários, a extinção dos arquivos intermediários. O que a gente pode fazer é definir metodologia, como fazer isso. Em relação à terceirização, a gente não teve como argumento para ir contra, apesar dos argumentos a gente não convenceu. E aí, o que a gente fez? A gente escreveu o estudo técnico, o projeto básico para contratar essa empresa terceirizada, garantindo os requisitos mínimos de segurança, de recuperação da informação. A nossa modalidade é caixa lacrada, então nenhum terceirizado abre nossos documentos, só a gente sabe o que tem dentro. Então a gente relaciona, digita no sistema da terceirizada os documentos, mas se a gente precisar, eles mandam a caixa fechada. Então foi a modalidade que a gente conseguiu tentar resolver, ter menos riscos em relação a isso. Então não tem modalidade de guarda terceirizada que as empresas abrem, classificam, selecionam. A nossa não, é caixa lacrada. Então, já que a gente não tem muito poder de decisão, a gente pelo menos tenta, né, cercar de todos os lados, fazendo através dos requisitos, através dos contratos, como a gente pode fazer. Primeiramente, parabenizar os dois, né, o professor Danilo e a Rita, né, agradecer o convite de estarem aqui novamente, pedir desculpa dos alunos terem saído, os que tiveram que sair, não foi uma questão deles, eles queriam estar aqui também. Mas a pergunta é para a Rita, e também Danilo pode falar se achar que
também tem algum questionamento a respeito. Você já tem uma experiência, isso me chamou bastante atenção, foi por isso que nós pensamos, vamos chamar a Rita, porque você começou lá no Rio, do Rio para o Ceará, do Ceará caiu aqui em João Pessoa, né? Que maravilha. E aí, Rita, a minha pergunta é, o que é que você percebe numa empresa tão grande, um processo de centralização e de descentralização? Como você já foi em Rio, Ceará e João Pessoa, quais são os limites que você percebe e as perspectivas futuras diante desses processos, falando mesmo da gestão? A decisão de centralizar e descentralizar, ela vai variando de gestão para gestão, né? Então, teve um momento que a DataPrev, a área administrativa da DataPrev era só no Rio. E nos estados tinha só área técnica, que na época era digitação. Era o processamento de dados, né, era feito por meio da digitação dos documentos que vinham do INSS. Então, só tinha área técnica nos estados. E a área administrativa, aquisição, recursos humanos, gestão de pessoas, material, tudo era no Rio de Janeiro. Então, o arquivo era só no Rio de Janeiro. Quando, e na década de 90, a gestão resolve que precisa descentralizar, que é importante ter nos estados a área meio. Então, compra, gestão de pessoas, material, e nesse momento há um incentivo para os empregados do Rio irem para os estados. Então é um incentivo mesmo, quem quer ir para qual estado, as pessoas que optam por ir, elas ganham 2 anos de aluguel grátis, ganham mudança, ganham uma semana antes com a família, ficando hospedado em hotel para decidir se quer ou não morar naquele lugar. E aí assim foi feito. Muita gente viajou, mudou de estado nessa década de 90. Não foi nessa onda que eu mudei. Depois que isso aconteceu, quando descentralizar a área administrativa é a área mais burocrática, é a que gera mais documentos. Então precisa ter arquivo. Então, eles começam a acumular, a produzir documentos. Antes não produzia, usava só o documento que era para digitar, devolvia para o cliente, não tinha arquivo nos estados. E aí, nessa hora, a burocracia fez com que os arquivos surgissem. E quando o arquivo central começa, então, a padronizar isso, porque acontecia, cada um guardava como queria, do jeito que queria. A primeira padronização que o arquivo fez, quando saiu a primeira norma, foi dizer, tudo bem, você não quer classificar, não tem quem faça, não consegue fazer, não tem problema não, quando você está guardando aí, não tem problema. Agora, para mandar para a gente, tem que mandar classificado. Então, foi uma porteira, né? Criou uma regra para mandar para o arquivo, tinha que classificar. Então, a pessoa não tinha mais espaço para selecionar, para eliminar, tinha que classificar. Então, eles eram obrigados, aí pediam ajuda, pediam consultoria. E aí, esse trabalho foi feito, que eu falei de manhã, com 40 estagiários. Contrataram 40 estagiários no Rio de Janeiro. Os estagiários viajavam junto com os arquivistas para fazer esse mapeamento, para conhecer esses documentos, ensinar a classificar, montar. A gente criou uma metodologia, até a etiqueta da caixa era padronizada, e assim foi implantado. E isso funcionou por muito tempo. E aí tinha um calendário, a época certa de mandar documento para o arquivo, e foi fazendo assim. O que era para microfilmar também ia para o Rio de Janeiro, porque a microfilmagem era só no Rio de Janeiro, e assim foi. Depois, a própria produção documental foi reduzindo. À medida que foi entrando tecnologia, já não produzia mais em papel, né? Passou a produzir digital. Muitos processos também começaram a nascer digital e outras ferramentas que não eram CIGAD. O processo de compras passou a usar uma ferramenta chamada Proteus, da TOTUS. Então, começou a ter trâmite de documentos também por outros sistemas. E assim foi reduzindo o volume documental em papel. Quando chegou o CIGAD, então, já implantando o CIGAD, esses arquivos já não geravam mais tantos documentos. E essa tendência de reduzir papel, e aí a tendência também de reduzir espaço, precisava de espaço também nos estados, então foi essa decisão. Foi feito um mutirão, né? A gente também, eu fiquei encarregada pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os outros arquivistas do Rio ficaram por Sul e Sudeste, e a gente orientou, ensinou, definiu um manual de como eles fariam para transferir os documentos para o Rio dentro de uma sequência, e o Rio então terceirizou a guarda. Aí foi nesse movimento, né?
Gente, boa noite a todos que eu não cumprimentei antes, né? Primeiramente, quero dizer que quando a gente faz qualquer trabalho fora da universidade, sempre a gente sai como pescador e vai pescar pessoas, né? E aí foi esse achado, né? Conheci a Rita no Pará e já fiquei encantada pela história dela, quando ela disse, saí do Rio, fui para o Ceará, depois, não, adorei João Pessoa. Então, ela escolheu João Pessoa, né? Então, isso é maravilhoso de saber. E nessa nossa nova gestão agora, o professor Sanderson e eu, tem esse interesse de ouvir e trazer, né, pessoas que vocês ainda não conheçam e que também possam conhecer outras realidades. Então, essa é a nossa proposta. Então, professor Danilo, tenho que agradecer a sua jornada hoje, que foi manhã e noite, bastante delicada, mas com muito carinho. De manhã aqui foi o boom, né? O vídeo que ele passou, todo mundo ficou aqui assustado. Meu Deus, vai acabar o mundo, né? E aí, mas a ideia da brincadeira é uma ideia de dizer, olha, tipo de arquivista que nós queremos ser e não pensar só no agora, pensar o que eu estou também querendo projetar daqui a 10, 20 anos, que talvez eu nem faça, mas planto a semente. E agradecer, Rita, pelo convite. Seja bem-vinda à nossa casa sempre. A UEPB acolhe todo mundo, é uma casa querida, amiga, mas acima de tudo é uma casa que quer estar sempre inovando, está buscando. Eu acho que esse é o diferencial da UEPB. Então, a gente só pode dizer muito obrigada. E os nossos aplausos, né, amiga? Parabenizar o professor Sanderson, que é um arquivista, que tem uma visão muito aberta, a professora Nayane, que está aqui, né? A professora Rita, que também é arquivista, os futuros arquivistas que estão aqui, e dizer a vocês que não tenham vergonha da profissão, lutem pela profissão que vocês querem, falem com orgulho da profissão de vocês, sejam realmente semeadores de boas sementes, né? Porque é importante a gente ter essa... você é o quê? Não, eu sou arquivista. Não, diga com ânimo, eu sou arquivista, né? Eu gosto da arquivologia. Tem esse ânimo que é importante ser arquivista de coração também. Então, o professor Danilo, que é um arquivista de coração, eu que adotei a arquivologia, né? Então, parabéns a vocês que estão no curso certo. Se o seu curso, eu disse hoje de manhã, não foi Danilo e Sanderson, eu disse pela manhã, quando eu chego no primeiro período, por que você está aqui? Olha, a arquivologia é a minha segunda opção, né? Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui dizendo, arquivologia é a minha primeira opção, tá certo? Muito obrigada e parabéns a todos, né, que estão em formação. Posso fazer só um comentário em relação a isso, né? A arquivologia também não foi minha primeira opção, mas na época não tinha Enem, né? Para você mudar de opção tinha que fazer outro vestibular no ano seguinte, não tinha essa opção de aproveitar, né? E a minha primeira opção era comunicação social. E eu não passei. Aí no ano seguinte eu tinha 3 opções, né? Eu falei, vou ver o curso que sobra vaga. Sobrava vaga para biblioteconomia, arquivologia e música. Só que música tinha teste de aptidão. E eu podia não passar no teste de aptidão. Aí eu falei, bom, biblioteconomia só tinha aquela ideia de estereótipo, né, da bibliotecária, velhinha, de óculos, atrás das estantes. E agora eu sou mãe de bibliotecária, novinha, linda, sem óculos, né? Mas era a ideia que eu tinha e a arquivologia não tinha ideia nenhuma. Então eu falei, eu vou nessa que eu não sei o que é, né? E aí, no primeiro período, eu consegui estágio remunerado. Comecei a ver a prática e aí eu vi que eu estava na área certa, né? Então, às vezes, a gente atira no que vê, né? Acerta no que não vê. Então, é só compartilhar esse depoimento. Bom, eu também me identifico. A arquivologia não foi minha primeira opção também. Era direito. Mas não me arrependo.
Mas Vai sair o livro, arqueologia, nossa segunda opção. Já pensei no livro. Mas olha, quem enveredou não se arrepende, Rita não se arrepende. Não, então agradecer, Rita é uma entusiasta, isso é bacana, ela atua na área, tem experiência e ela está aqui na academia passando a experiência dela para motivá-los. Essa brincadeira da primeira opção, da segunda, mas é isso aí, a arquivologia, quem se identifica, torna-se um bom profissional e o mercado tem. Os desafios, né? Então a arquivologia ela permite essa questão. E agradecer ao professor Danilo, que é um entusiasta também. A gente tem um grupo de estudos e que a gente fica discutindo questões das tecnologias na arquivologia. Então a gente está em sintonia e Danilo está pensando à frente do que está acontecendo, né? O vídeo assusta, mas é o que a gente vê no dia a dia nos noticiários. E nós, como docentes aqui, a gente tem que despertar os alunos as soluções. Quem vai dar a solução é vocês. Até hoje o Josemar falou que isso está ladeira abaixo, né? Mas é isso aí, a arquivologia ela permite isso. São vários nichos, né? Quando perguntam, você organiza qual tipo de documento? Todos documentos. E cada instituição é um desafio. Então cada projeto, trabalhar em diversos ramos. Você pode organizar, já fiz plano de classificação de supermercado e pode fazer de mobiliário, empresa de ônibus, vários tipos de instituições, né? Instituições públicas. Então é uma profissão que não dá rotina, né? Você está sempre sabendo como funciona cada instituição. E é isso, pessoal, agradecer e dar por encerrado aqui e só tenho a agradecer. E registramos a presença da professora Manuela lá. Esmeralda também. Mais alguém? Só tenho a agradecer. E a frequência. E é isso aí, pessoal. Obrigado e dá por encerrado.